Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e como todas as dicas que eu dou aqui, essa é top. Por quê? Essa obra é a melhor obra que nós temos em português sobre a vida dos apóstolos, dos 12 apóstolos. É um relato biográfico ou uma biografia detalhada e exaustiva sobre os apóstolos. 12 homens, uma missão, de Aramis de Barros. A vida dos líderes que caminharam com Jesus, o homem mais amado da história. Então ele vai trabalhar aqui com a tradição também, em relação às mortes dos apóstolos, principalmente os apóstolos que não são tão conhecidos e não são citados, não são muito citados no Novo Testamento. Quem eram eles, de onde vieram, a sua procedência, né? A sua cidade natal, enfim, as suas origens. Vocês verão aqui. Quem já tem essa obra em capa, na outra capa, a capa antiga, sabe muito bem do que eu estou falando, do valor dessa obra. Essa edição aqui é nova, é a nova edição, revista e atualizada. E essa obra é da editora Ragnos. Está aqui, ó, editora Ragnos, que sempre nos abrilhanta com obras maravilhosas. E quem é o Aramis de Barros? Para aqueles que não conhecem, né? Vamos falar dele aqui, ó, do seu currículo, antes de nós falarmos da obra, né? Olha aqui, ó. Aramis de Barros é natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, formado e pós-graduado em comunicação social pela Unital, atuou como profissional da área de programação visual da Embraer, na Embraer e na associação LifeWords, antiga missão SGM no Brasil, consagrada organização missionária britânica voltada para a produção de literatura evangelística. Entre 1998 e 2017, atuou como membro do corpo docente do Centro de Estudos Teológicos do Vale do Paraíba, em São José dos Campos, onde lecionou meios de comunicação de massa e história da Igreja Antiga e Medieval. Desde 2007, trabalha como ilustrador, tradutor e programador visual na agência missionária Interlink, organização evangélica afiliada à Revival Movement Association da Irlanda do Norte. Aramis dedica-se como autodidata a pesquisas nas áreas de história geral, história eclesiástica, guerra cultural e nova ordem mundial, além de atuar como preletor bíblico itinerante em diversas denominações cristãs. Aramis coopera com a causa conservadora brasileira por meio de seminários e palestras ministrados pelo Burke Instituto Conservador. Ele e sua esposa, Ivanete, residem em Navegantes, Santa Catarina, onde servem ao Senhor como membros de uma congregação local. Né? Uma congregação local. O livro, gente, tem um total, deixa eu pegar aqui para vocês verem, tirando as folhas brancas aqui, ó, que não tem nada escrito, né? Nós temos aqui um total de 520 páginas. 520 páginas. Então aqui você vai ter também um resumo, né, do seu currículo, que eu já li para vocês aqui, acabei de ler, né, o resumo. E ele escreveu esse livro para nos dar ou nos abrilhantar sobre a história dos 12 apóstolos, dos 12 apóstolos, né, os 12 discípulos. Para aqueles que querem
fazer uma exposição na vida dos apóstolos, querem dar um estudo na sua igreja, ou querem pregar na sua igreja sobre os apóstolos, esse é o melhor livro. Não tem outro, gente. Não tem outro. Tá? Ele detalha, esmiuça a vida dos apóstolos, um a um. Tá? Eu nem vou aqui falar, nem vou ler sobre Pedro, sobre João, porque são os apóstolos mais conhecidos, né? Tiago, eu vou mostrar para vocês aqui os apóstolos menos conhecidos, aqueles que não aparecem com grande relevância. E você conhece o valor também de uma obra, gente, pelas reimpressões que a obra já teve. Como, por exemplo, a primeira edição dessa obra é de agosto de 2006. E ela teve aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 reimpressão. 7. A primeira em 2007 e a última agora em janeiro de 2020. Portanto, aí 3 anos, né? A última reimpressão. Vende demais essa obra. Porque, como eu falei, é a melhor obra que temos nessa área. Nessa área. Não temos outra obra igual a essa em português. Nós não temos. Nós não temos. Aqui está o sumário. Deixa eu me afastar um pouquinho aqui, porque... Deixa eu ver aqui se volta. Esperar um pouquinho. Sempre acontece isso, a imagem fica um pouco embaçada, né? Está bem. Pronto. Voltou aqui. Olha o prefácio. Antes de ele adentrar o assunto, ele vai mostrar primeiro o aspecto histórico-cultural daquela época, da época do Novo Testamento. Ele começa com o prefácio, depois uma introdução ao mundo apostólico, tá? E aí ele vai trabalhar os aspectos facilitadores da difusão da fé cristã no mundo greco-romano. Aí ele começa, ó, a enorme exclusão social romana e a expectativa de uma nova era, o senso de unidade e universalidade política do Império Romano, a segurança e a facilidade de trânsito terrestre e marítimo, vai falar das estradas romanas, a facilidade de comunicação com a facilidade de comunicação com a universalidade da língua grega e a expansão do latim. A língua grega, na época, era o inglês de hoje, né? O amplo desenvolvimento do comércio internacional promovido pela riqueza do império, a expansão do judaísmo da diáspora. O que é o judaísmo da diáspora, gente? Eram judeus que viviam fora de Israel, fora da Palestina, viviam em outras nações. A decadência religiosa dos povos conquistados por Roma, a contribuição da filosofia grega. Então, olha o pano de fundo histórico que ele vai dar. Que ele continua. Os fatores inibidores da historicidade apostólica. Ele continua aqui. A modéstia e a simplicidade dos apóstolos não os tornavam objetos de análise biográfica para os primeiros cristãos. A ausência de uma perspectiva histórica duradoura por parte da igreja primitiva. O desinteresse da história secular pelo cristianismo primitivo. O advento da sucessão apostólica, que foi inventado, né? Foi inventado pela Igreja Católica. A crescente rivalidade entre a Igreja Oriental e Ocidental e a corrida pelas relíquias apostólicas. A visão estratégica dos apóstolos, que é o último ponto aqui. Então, da página, deixa eu pegar aqui rapidamente, da página 11, né? Praticamente. Da página 11 até a página 74, até a página 74, deixa eu mais uma vez aqui, deixa eu voltar aqui, pronto. Até a página, gente, 74, da página 11, até a página 74, você vai ter
ele abordando o contexto histórico, político e cultural e também social do Novo Testamento, o mundo que os apóstolos viveu ou viveram. Após isso, ele começa a trabalhar os apóstolos, né? A vida, a biografia detalhada de todos os apóstolos, começando com Bartolomeu, tá? Depois Mateus, Simão o Zelote, Judas Iscariotes, Tomé, André, Filipe, Judas Tadeu, João, tá? Ele vai detalhar, né? João é muito citado no Novo Testamento, até porque escreveu praticamente 4 livros, né? O seu Evangelho e as 3 cartas que levam o seu nome. João, os 2 Tiago, tá? Os 2 Tiago. Você tem quem foi Tiago o Justo, o obscuro Tiago, filho de Alfeu, tá? A lendária semelhança física com Jesus. Ele vai trabalhar tudo essas questões aqui, ó. Tiago menor também seria um zelote? Ele vai explicar quem eram os zelotes, enfim. Vai falar aqui dos Tiagos, né, que aparece. Tiago apóstolo, Tiago irmão do Senhor, e por aí vai. Ele explica de maneira detalhada. E por último você tem Simão Pedro, que é o mais citado no Novo Testamento, que é o apóstolo mais citado no Novo Testamento, o mais conhecido, né? E aqui você depois, no final, você tem a bibliografia, né? Apêndice, a edição ampliada. Vamos lá na página 511, rapidamente, para você ver como ele trabalha. 511. Aqui você tem a bibliografia, né? E aqui você tem o apêndice. Apêndice a essa edição aqui. Revista e ampliada. Está mais completa, né? Está mais completa. Aí fala do que mudou, daquilo que foi alterado, enfim. Voltando aqui, eu vou ter que fazer 2 vídeos. Esse é o primeiro vídeo, que é mais introdutório, né? Deixa eu mostrar aqui a introdução para vocês. Vocês verão aqui, ó, uma introdução ao mundo apostólico. Ele cita uma passagem das Escrituras, Atos capítulo 1, versículo 8. Deixa eu correr aqui perto do tempo. Ai, ai. Ele fala aqui, ó, os aspectos facilitadores da difusão da fé cristã no mundo greco-romano. Ele vai explicar quais são esses aspectos. Vai citar a Pax Romana, tá? Isso aqui, ó. O que era a paz romana? Onde o Império Romano dominava, não tinha guerra, não tinha briga. A terra estava realmente em paz, não tinha mais conflito. A enorme exclusão social romana e a expectativa de uma nova era. Olha só. Ele vai dialogando com outros escritores, né, das obras, citando, enfim. Flávio Josefo, Tácito e outros historiadores, né? Depois ele vai trabalhar aqui o senso de unidade e universalidade política do Império Romano, como funcionava. Ele começa falando que os romanos eram, por excelência, grandes dominadores, de fato, né? Sabiam governar, sabiam dominar, sabiam subjugar, matar também. Ele trabalha essa questão aqui. E você vai ter também fotos aqui. Essa aqui é um busto, né, de Tibério César, líder do Império Romano durante o período do ministério palestino de Cristo. Tibério César.
E depois você tem a segurança e a facilidade de trânsito terrestre e marítimo. Vai falar sobre as navegações e também as estradas romanas, que até hoje existe, né? Até hoje existe. As estradas facilitaram muito o comércio, tá? O deslocamento também. E para o avanço do evangelho, maravilhoso, né? Foi maravilhoso. Que ele vai falar, ó, como aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, sobre as estradas romanas, né? Na verdade, essas técnicas romanas de pavimentação e engenharia viária a que Red se refere já existia pelo menos desde o século IV a.C. Tá? Aqui ele vai citar, ó, o T.R. Red sobre as estradas romanas. Tá? O que ele vai falar aqui, ó, pela lógica, era evidente que um império tão extenso necessitava de comunicações eficientes. Por isso, os romanos implantaram o mais amplo sistema de estradas que o mundo havia visto até aquele momento. E não eram apenas caminhos que acompanhavam o curso dos rios. As estradas romanas eram meticulosamente construídas. Sob o calçamento havia nada menos que 3 níveis estruturais. O centro da pista erguia-se em um ângulo específico, permitindo o escoamento da água, das chuvas. Nos trechos mais íngremes, o pavimento apresentava ranhuras a fim de facilitar a passagem de animais e homens. A cada milha romana, cerca de 1.500 metros, havia placas numeradas sequencialmente com diversas informações como a distância até o vilarejo mais próximo e o nome do batalhão de engenharia que havia trabalhado naquele trecho. Olha só, hoje nós temos, o mundo ocidental, a influência 100% do Império Romano. Quando você está viajando, você vê as placas, né? Marcando o local da próxima cidade, quantos metros faltam ou quantos quilômetros faltam para você chegar. Isso veio dos romanos. Isso veio dos romanos. Olha só que informações, excelentes informações para nós, né? Com trocas regulares de montaria, os mensageiros conseguiam percorrer sem problema cerca de 300 quilômetros por dia, velocidade bem maior que a que é possível hoje em muitas regiões do Antigo Império. Tá? Aí ele fala aqui, ó, na verdade, essas técnicas romanas de pavimentação e engenharia viária, a que o Red se refere, já existia pelo menos desde o século IV a.C. Em 312 a.C., começou a construção dos 580 quilômetros da Via Ápia. Via Ápia, obra-prima da operosidade romana, erigida com o intuito de ligar a capital latina às suas primeiras colônias na costa do Adriático. Olha só que interessante, gente. Tá? Olha só que interessante. Mas a Via Ápia, com toda a sua extensão, não impressionou tanto quanto as outras estradas romanas que surgiram mais tarde. No fim da República, assegurou-se o trânsito da região ocidental da Europa com a construção da Via Domitila, que interligava as penínsulas ibéricas e itálica. Surgira ainda a extensa Via Ignatia, que Paulo passou por ela, né? Que até hoje está lá intacta. O elo viário entre Roma e o Oriente, que se prolongava até os limites da Síria, atravessando toda a atual Turquia. Foi em uma parte desse caminho, vulgarmente chamada de Estrada de Damasco, que Paulo, conforme Atos capítulo 9, de 1 a 8, teve a sua experiência de conversão. Olha só que interessante. Então ele vai falando aqui tanto das estradas, das vias romanas, que facilitavam o acesso, como também as navegações, né? Os portos que eles construíram para os navios chegarem. Tudo ele vai explicar aqui, ó. Depois ele vai trabalhar sobre a facilidade de comunicação com a universalidade da língua grega e a expansão do latim. Os romanos falavam o latim, que era o seu idioma original. Inclusive,
um fator importante, nosso português veio do latim, gente. Nosso português veio do latim. Tá? Para aqueles que não sabem, ou aqueles que não sabiam, estão sabendo agora. Ficarão sabendo agora. Então, mesmo com os romanos falando o latim, que era a sua língua materna, o idioma predominante era o grego. E isso facilitou o avanço do evangelho. E o Novo Testamento foi escrito em quê? Que idioma? O grego. Então ele vai falar sobre a universalidade da língua grega e a expansão do latim. Vai explicando, ele fala aqui de Alexandre o Grande, né? E as suas expansões, e ele morreu no auge com 33 anos de idade. E aonde ele chegava e dominava, Alexandre o Grande não tinha uma política de matar os conquistados, mas ele estendia a mão, né? Ele era cordial e levava ali uma comitiva de filósofos que começava a disseminar a cultura grega, o chamado helenismo. Helenismo, a cultura grega, a língua, os deuses e por aí vai. Tá? Ele fala aqui, ó. Vamos continuar aqui. Tá? Bem detalhado. Aqui, ó, o amplo desenvolvimento do comércio internacional promovido pela riqueza do império. Era fantástico a forma como Roma dominava, né? Porque o império era gigantesco. Então, tudo isso foi criado para facilitar. Depois você vai ter a expansão do judaísmo, da diáspora, os judeus que moravam longe, né, da Palestina, longe de Israel, de Jerusalém. Escorrer por causa do tempo. A decadência religiosa dos povos conquistados por Roma. A religião enfraqueceu, né? A contribuição da filosofia grega. Depois você vai ter aqui, ó, os fatores inibidores da historicidade apostólica. A modéstia e a simplicidade dos apóstolos não os tornavam objetos de análise biográfica para os primeiros cristãos. Por isso você vai ter dificuldade em encontrar relatos de Bartolomeu, de Natanael, enfim. A ausência de uma perspectiva histórica e duradoura por parte da igreja primitiva. Ele vai explicar aqui o desinteresse da história secular pelo cristianismo primitivo, o advento da sucessão apostólica, que foi um mito criado pelos católicos, né? Eu vou só dar uma pincelada aqui rápida. Em fins do primeiro e princípio do segundo século, a igreja presenciou o surgimento e a expansão do inimigo que, por suas sutilezas morais e secretismo teológico, mais perto esteve de vencê-las. Trata-se do movimento místico que passou a ser chamado de gnosticismo cristão. Esse movimento quase acabou com a igreja. Mais adiante, em nossa análise, trataremos com as devidas pormenorizações dessa terrível ameaça ao cristianismo primitivo. No momento, entretanto, basta dizer que os gnósticos cristãos arrebanhavam inúmeros fiéis nas fileiras da igreja ao se apresentarem como detentores exclusivos de uma teologia secreta, um conhecimento secreto. A verdadeira gnosis, né, o verdadeiro conhecimento, ou o conhecimento espiritual herdado diretamente de algum apóstolo em particular, o qual, por sua vez, o teria recebido de Cristo. O apóstolo em questão ao qual se atribuía o conhecimento místico, ou gnosis, variava conforme a escola gnóstica, podendo ser Tomé, Pedro ou qualquer outro dos 12. Por isso que você vai ter evangelhos gnósticos, né, como o evangelho de Tomé, o evangelho de Pedro, o evangelho de Paulo, e por aí vai. Com reação a essa corrente herética,
a igreja suscitou a chamada sucessão apostólica, que começou muito bem, essa ideia, né? Ou transmissão da mensagem apostólica, depois desbandou. Um mecanismo de defesa da ortodoxia. O que é ortodoxia? Doutrina correta. Ortodoxia é doutrina correta. Cristã que visava resgatar o elo histórico entre aquela geração de líderes cuja autoridade estava sendo questionada pelos gnósticos e a geração apostólica. Por intermédio do conceito da sucessão apostólica, afirma-se que Jesus, se ele realmente passara algum ensino espiritual a alguém, teria ensinado necessariamente a seus discípulos em geral e não a este ou aquele em particular. Afinal, foi aos 12, conjuntamente, que Cristo confiara a direção de sua igreja. Estes, por sua vez, só poderiam ter perpetuado tal ensinamento passando abertamente aos líderes das comunidades, que iam fundando e assim sucessivamente. Não havia, portanto, no discipulado cristão, espaço para ensinos esotéricos, né? Como os ensinos dos gnósticos, obscuros e secretos, que privilegiassem esse ou aquele líder em especial. A sucessão apostólica foi a forma como a igreja da época, oprimida pela impostura dos gnósticos e pelo sucesso que granjeavam seguidores nos seios das congregações cristãs, tentou desmascará-los em sua heresia e intentos obscuros com o objetivo de mostrar ao rebanho sobre qual liderança verdadeiramente repousava a linhagem apostólica e o genuíno preceito de Cristo. Aqui ele vai fazer agora a crítica, né, a esse movimento. A sucessão apostólica, enquanto dispositivo teológico, teve, portanto, seu mérito no que diz respeito à estratégia de defesa da fé cristã naqueles dias, quando era grande a ameaça do gnosticismo. De fato, para algumas comunidades cristãs, como as de Roma, Éfeso, Antioquia e Corinto, não foi tarefa difícil rastrear suas origens apostólicas. Muitas delas possuíam seus próprios registros episcopais, os quais documentavam a ligação do presente com seu passado apostólico. Por outro lado, como diversas igrejas de localidades menores não podiam reclamar para si qualquer raiz apostólica sustentável em suas origens, já que o cristianismo havia chegado a várias cidades do império por vias desconhecidas, muitas delas trataram de inventar suas próprias tradições acerca de suas pretensas matrizes apostólicas. Essa tentativa desmedida de gerar credenciais episcopais acés de algumas cidades do império acabou misturando fatos com lendas, produzindo um conjunto de informações que comprometeria a rastreabilidade biográfica dos primeiros líderes cristãos. Ele vai citar Justo Gonzalez, tá? Na sua famosa obra lá, História Ilustrada do Cristianismo. Ele vai citar isso aqui, tá? Sobre essa sucessão apostólica, né? E das invenções que vários bispos fizeram, tá? E uma dessas invenções é que Pedro é o Papa, foi o primeiro Papa da Igreja e começou a desandar, tá? O líder de Roma começou a crescer como principal líder e assim sucessivamente surgindo aí o papado, mas a história é longa, né? Ele dá só uma pequena pincelada aqui. Acabando aqui, queridos, tá? Eu só vou citar aqui Justo Gonzalez, tá? Ele vai falar assim, ó. Pelos finais do século II começa a aparecer um fenômeno que dificulta sobremaneira todo intento para descobrir o paradeiro dos apóstolos. Esse fenômeno consistiu em que todas as principais igrejas tratavam de reclamar para si uma origem diretamente apostólica, já que a igreja de Alexandria rivalizava com as de Antioquia e de Roma. Ela também tinha de reclamar para si a autoridade e o prestígio de algum apóstolo,
e isso, por sua vez, deu origem à tradição segundo a qual Marcos havia fundado a igreja nessa cidade. De igual modo, quando Constantinopla chegou a ser a capital do Império, tá, que Constantino fundou, em 330, essa capital, mudando de Roma para Constantinopla, a nova cidade não podia tolerar o fato de que tantas outras igrejas tenham reclamado para si uma origem apostólica e ela não pudesse fazer o mesmo. Daí surgiu a tradição que dizia que o apóstolo Filipe havia fundado a igreja de Bizâncio, a cidade que se encontrava no lugar onde Constantinopla foi edificada mais tarde. Então começou a se inventar e até hoje, né? Você vê as aberrações e os desvios doutrinários da igreja. Depois ele vai falar aqui sobre a crescente rivalidade entre a igreja oriental e ocidental e a corrida pelas relíquias apostólicas, tá? Ele começa a falar aqui do quarto século, sobre a divisão do Império Romano em duas partes, a ocidental, com a sede em Roma, e a outra oriental, com sua sede em Constantinopla, tá? Ele vai falar disso aqui, os aspectos históricos maravilhosos. Eu que gosto de história da igreja, já dei aula de história da igreja, eu amo isso aqui. Amo. Maravilhoso. Então, antes de ele trabalhar a vida dos 12 apóstolos, ele dá esse relato, tá, dos aspectos históricos, culturais, do período ali que os apóstolos viveram, tá? Período ali da igreja primitiva. A visão estratégica dos apóstolos. Tá? Aqui você tem o busto de Constantino, chamado de o Grande. Sua ascensão ao trono romano mudou os rumos da igreja, porque em 306 ele assume o poder, 7 anos depois, em 313, ele assina juntamente com seu cunhado, Licínio, que governava, era o imperador da parte oriental do império. Ambos assinaram o Edito de Milão, que proibia a perseguição aos crentes, a perseguição à igreja. Olha que interessante. Tá? Você tem um gráfico sobre as rotas missionárias dos apóstolos. A seta maior indica, né, essas rotas, e a menor, rotas missionárias dos enviados pelos apóstolos, chamados aí delegados apostólicos, né? Interessante. Deixa eu continuar aqui. Acabando essa parte introdutória, ele começa a falar do primeiro apóstolo, Natanael, também chamado de Bartolomeu. Né? Natanael Bartolomeu. Lembrando que Bar é filho, tá? Bar é filho. Ele vai citar aqui, ó, João capítulo 1, versículo 46. Perguntou-lhe Natanael: pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem ver. Vem ver. Então vamos rapidamente aqui falar um pouco de Bartolomeu. E no segundo vídeo eu vou mostrar agora com mais detalhes outros apóstolos, né, que não são tão conhecidos. A memória do apóstolo Bartolomeu parece, de certa forma, mais íntima dos cristãos orientais, como os armênios, por exemplo, que de nossa tradição ocidental. Isso se explica, como se verá a seguir, pelo volume de lendas que associam seu ministério itinerante às regiões orientais, como a Pártia, a Armênia, a Pérsia, a Mesopotâmia e a Índia. Desse discípulo, cujo nome significa literalmente filho de Talmai, tá? Bartolomeu, filho, tá, de Talmai. Então é Natanael Bartolomeu. Natanael, filho de Talmai, que é o significado do nome Bartolomeu. Aí, segundo o que podemos colher das páginas bíblicas, pouco se sabe. Ademais, nenhuma menção sobre o seu apostolado pós-bíblico anterior àquela feita por Eusébio de Cesareia, no século IV, parece ter existido, ou pelo menos sobrevivido ao tempo. Tá?
Ele era da onde, né? Ele era natural de Caná da Galileia, tá? Em João capítulo 21, versículo 2, tá? Bartolomaios, ou Bartolomeu, é citado por alguns escritores cristãos primitivos como um judeu descendente da casa de Naphtali. Então ele era da tribo de Naphtali. Embora outros autores, em uma alusão ao historiador Jerônimo de Belém, defendam um paralelo entre seu nome e a linhagem de Talmai, rei de Gessur, que está em 2 Samuel 3:3, que fora pai de Maaca, esposa de Davi e mãe de Absalão. Outra tradição, menos provável e não menos curiosa, conecta as origens do apóstolo à casa real egípcia dos Ptolomeu. Sabe-se da significativa presença da diáspora judaica no Egito, especialmente na portentosa cidade de Alexandria. Mas vincular as raízes do apóstolo à casa régia daquela nação, seria comprometer suas origens judaicas, plenamente atestadas ao que parece em João, capítulo 1, versículo 47. Jesus falou que ele era um verdadeiro israelita em que não havia dolo, em que não havia coisa falsa, ou falso testemunho, né? Assim, infelizmente, nenhuma das três alternativas de que dispomos sobre as origens de Bartolomeu é totalmente confiável. Entra no campo da especulação, né? Aqui, ó. Elias de Damasco, escritor cristão do século IX, parece ter sido o primeiro autor a identificar o apóstolo Bartolomeu com Natanael, personagem levado a Cristo por Filipe, como vemos em João, capítulo 1, versículos 45 e 46. A partir desse momento, tornaram-se cada vez mais frequentes as alusões a ambos discípulos como se fossem a mesma pessoa. Sobre essa questão, o saudoso escritor britânico John Jones, em seu livro O Apóstolo de Jesus, na página 75, ele esclarece: nada havia de comum no fato de um apóstolo possuir dois nomes. Simão era também chamado de Pedro. Levi era conhecido na igreja como Mateus. E outro dentre os 12 se regozijava em ser conhecido por três nomes: Lebeu, Tadeu e Judas. Não há, portanto, a priori, qualquer improbabilidade quanto à sugestão de que o sexto apóstolo, de igual modo, possuísse dois nomes, especialmente quando lembramos que Bartolomeu, né, filho de Talmai, assim como Bar Jonas, filho de Jonas, né, trata-se apenas de um nome patronímico ou ainda de um sobrenome. Haveria, pois, outra razão bíblica para se associar os quase desconhecido Natanael ao discípulo de nome Bartolomeu? Natanael é um nome que aparece exclusivamente no Evangelho de João e assim mesmo em apenas duas ocasiões. No primeiro capítulo, versículos 45 a 51 do capítulo 1, em que se vê sua vocação, e timidamente no último, capítulo 21, versículo 2. Ora, se todos os vocacionados do capítulo inicial desse evangelho, André, João, Pedro e Filipe, tornaram-se pouco depois discípulos de Jesus, tem-se na chamada de Natanael uma forte sugestão de que ele também veio a se tornar um dos 12. Provavelmente conhecido por outro nome apostólico. Se assim não fosse, seria difícil compreender porque João, no início de seu evangelho, dedicaria tanta atenção a alguém sem profunda ligação com a vida e com o ministério de Jesus e de seus seguidores. Tá? Aí, ó, ele fala aqui, ó, os que argumentam em contrário costumam lembrar o nome de Nicodemos, distinto membro da ordem farisaica com quem Jesus travou um contato. De igual modo, Nicodemos, que não fora parte dos 12, é citado com exclusividade pelo quarto evangelho, em que também recebe farta atenção de João, talvez em sua função de sua importância político-religiosa ou da profundidade
do ensino espiritual que recebera durante sua audiência noturna com Jesus. Tá? Aí ele vai explicando aqui, ó, tá? Todos os detalhes sobre Natanael. Tá? Então, ele apresenta primeiro um relato biográfico e depois vai trabalhar o personagem em si. A vocação de Bartolomeu. Tá? Então, Bartolomeu e Natanael é a mesma pessoa. Tá? Muitos, na lista dos apóstolos, você vai encontrar, às vezes, só o nome Bartolomeu. Você não vai encontrar Natanael. Então, o nome dele era Natanael Bartolomeu. Natanael, filho de Italmai. Que é Bartolomeu, não é o nome. Tá? Natanael é nome, mas Bartolomeu não. Bartolomeu, filho de Italmai. A vocação de Bartolomeu, ele vai falar aqui, tá? Citando os textos bíblicos, né? E as palavras de Jesus, que ele era um verdadeiro israelita. Bartolomeu na Ásia Menor, que é as lendas que ele vai trabalhar sobre ele, né? Que ele foi para a Ásia Menor, que ele pregou lá, abriu igrejas e por aí vai. Ele vai trabalhar essa questão. Bem detalhado. Ó, Bartolomeu rumo ao Oriente. E as igrejas que ele fundou, né? Segundo aí a tradição. Vai citar aqui Eusébio de Cesareia, tá? Que ele vai citar o respeitado doutor Edgar Goldsmith, em seu livro Os Doze, ele sustenta a tradição cristã antiga, corroborando a viagem de Bartolomeu à Índia. Tá? Eu não vou ler por causa do tempo. Ele evangelizou a Índia, né? Vai citar aqui os pais da igreja, Irineu de Leão, Papias, de Herápolis. É uma pena que não dá para ler. Tá? Bartolomeu, o iluminador da Armênia, ele foi para lá também, pregou o evangelho. Isso é o que diz a tradição, tá? Então, todos os detalhes da vida desse apóstolo, tanto bíblicos como os relatos que são aí da tradição da igreja, ele vai trazer aqui, o Aramis. O Aramis é fantástico, uma obra fantástica. Um retrato de Bartolomeu, os restos mortais de Bartolomeu, onde ele morreu, onde estão supostamente enterrados os seus restos mortais, tá? Aqui ele vai falar bem detalhado. Depois ele vai para o segundo discípulo, Mateus. Então, primeiro vídeo foi mais uma introdução a essa maravilhosa obra. Se vocês gostaram desse primeiro vídeo, deixe aqui o seu like, deixe aqui o seu joinha, deixe os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até os próximos vídeos. Querendo Deus.